Bom, meus amigos, continuando aqui, acompanhando, relembrando na verdade Cybercop. No episódio anterior, o Takeda teve toda aquela perturbação naquela armadilha da Destro, lembra que eles criavam ilusões? E aí ficou aquela questão, a minha identidade então não sou o Shinya Takeda, eu sou o Z226. Enfim, teve aquela conversa dele com o Barão, e depois daquela conversa dele com o Barão, da sua conversa com o Barão, que o Marte visualizou e ficou horrorizado porque ele não aniquilou o inimigo. Aí o Júpiter se retirou. Tudo certo. Então ele está retirado. E tá ali, começa o episódio, ali no alojamento, tá o Ryoichi, o Osamu, o Akira, e claro, o compartimento dela ali é a Tomoko. O Takeda não tá. Cada um tá fazendo ali, digamos, seus afazeres. O Akira musculação, o Ryoichi tá jogando, achei o outro tá lendo, enfim. E aí a Tomoko desce e ela diz assim, por que vocês não estão preocupados em buscar o Takeda, trazer o Takeda de volta, enfim. Aí eles ficam meio assim, olham um pro outro. Aí tem uma hora que o Ryoichi não, o Osamu, ele fala, a Tomoko ela diz, eu vou buscá-lo então. E o Osamu ele fala assim, o Takeda é meu amigo, eu vou buscá-lo também. Mas aí o Akira ele fala assim, não, calma, isso é uma coisa que ele terá que resolver sozinho. O Takeda é meu amigo. Eu também vou atrás dele. Espere! Agora, não há nada que a gente possa fazer por ele. Mas este é um problema que ele terá que resolver sozinho. Lembra que o Akira suspeitou do Takeda quando ele pergunta pro Capitão Oda, quem é ele? Ele é um inimigo ou não? O que tá acontecendo? Porque ele não destruiu ali o Barão Kageyama, que é o da Destro. Enfim, naquela conversa ali. E aí tá. A Tomoko vai... Aí eles ficam ali. A Tomoko vai lá convencer o Takeda. O Takeda aparentemente ele tá... digamos assim, tranquilo. Ele tá ali observando umas criancinhas que estão jogando beisebol, se não me engano, no esporte ali, enfim. E aí tá, a Tomoko tenta convencê-lo e o Takeda ele diz assim, eu não mereço ir pro... como quem diz assim, eu não sou digno de ser membro da equipe, do ZAC, enfim. E agora é o Centro de Pesquisas Biológicas 3X. Eu não mereço fazer parte do Cybercop. Então faça o que tem a entender. Não pensei que você fosse tão covarde. Fazer parte do Cybercop? Tá. Lá no ZAC toca o sinal de alerta. Sinal de emergência. E aí o que aconteceu? A Destro observou lá, há um centro de pesquisas ali, que os pesquisadores desenvolveram um vírus. E alguns pesquisadores morreram nesse local aí, porque eles deixaram... enfim, houve um acidente com o vírus lá e alguns pesquisadores morreram. E a Destro ela pensou assim, bom, esse vírus pode atingir os humanos. E se esse vírus for espalhado, enfim, logo nós podemos tomar Tóquio, Tóquio será nossa, enfim. Ontem houve um incidente dentro desse centro de pesquisas. Alguns pesquisadores do centro morreram de causas desconhecidas. Provavelmente criaram uma nova espécie de vírus. Existe vacina? Nesta era ainda não. Todos estarão mortos. O engraçado do Cybercop só é que não fala assim, pelo menos até agora, vamos tomar todo o Japão. Então, é bem focalizado em Tóquio. Isso é bem legal. E aí tá.
O plano da DCAP é esse. E aí o vírus, ele tem um nome ali, aquele vírus. E esse vírus, então, ele pode ser mortal. Quando chegam lá os companheiros de Júpiter chegam lá no laboratório e se perguntam, tá aí esse vírus, o que pode acontecer com esse vírus, enfim. Aí diz, olha, tá num compartimento lá. Ele se espalhou, e se ele se espalhar pela cidade, ali as pessoas vão ter tais efeitos e em poucas horas estarão mortas. Então ele é, digamos assim, que letal. Tudo bem. A Tomoko, ela é acionada, e quando ela está falando com o Takeda, ela recebe a mensagem pelo, digamos, o relógio dela, o dispositivo, como se fosse o flash, Maria. Enfim. E aí a Miho diz, ó, no centro de pesquisa está acontecendo tal coisa. E ela diz, ó, está acontecendo tal coisa, vamos lá, Takeda, vamos lá. E o Takeda não tá indo. E aí tá, os companheiros dela estão indo lá nessa hora eles estão indo ainda, não chegaram lá no centro. Estão indo pro centro de pesquisa e ela diz assim, ó, eu vou ficar mais um pouco aqui e vou tentar convencer o Takeda. Enfim. E aí tá, o Takeda ele tá andando pela cidade ali e de repente aparece como se fosse um outdoor, mas um outdoor digital, porque ele vai mudando assim, preenchendo como um computador. E aparece o vírus tal, se espalhou por tal lugar, como se fosse uma imprensa. Mas esse vírus não tem perigo, o vírus não vai ser letal, enfim. Daí o Takeda diz, não, mentira. O vírus tal, se espalhar, vai ser fatal para Tóquio. E aí ele escuta uma voz chamando ele. Venha cá, é por aqui, é por aqui. E ele pega um caminho ali. E de repente ele chega ali no local ali, tem uma... Eu vou usar o termo senhora. E ela tá ali, quer que eu veja seu futuro? Porque lembra, quando ele falou com o Barão Kageyama, o Barão Kageyama falou que ele foi um combatente do futuro. E aí quando ele viu aquela questão, claro, tudo foi uma ilusão ali pelo jogo da Miho. Mas, quando ele viu a Torre Babylon não tinha sido construída ainda. Ela tem uma previsão ali. Então aquilo ali era um combate do futuro. Uma ilusão que criaram pra ele. Aí ele disse, quer que eu diga seu futuro? Enfim, agora tu sabe que não precisa mais lutar nem nada. E o Takeda está prestes a acreditar nessa senhora, que essa senhora, na verdade, ela está disfarçada e ela é a Madame Dame. Claro que eles não sabem quem é a Madame Dame. Agora, da DCAP, eles só sabem do Barão Kageyama, porque o Barão Kageyama se apresentou naquela hora, naquele episódio anterior, para o Takeda e ele disse, eu sou seu único amigo, meu nome é Barão Kageyama. Ele se apresentou. Futuro. Há algum meio de mudar o futuro? Ouvidos a essa mulher estranha. Ninguém pode prever o futuro, ninguém. Abandonar a luta do presente. Mas enfim, é a Madame Dame ali. E aí quando o Takeda meio que vai ceder ali, a Tomoko chega. Não acredite nessa mulher estranha. E aí ela consegue impedir o Takeda de ser enganado. E aí a Madame Dame ela vai desaparecendo ali. E antes dela desaparecer, ela diz assim, ela aciona um dos seus androides e diz, mostre para eles o futuro de Tóquio, enfim. E ela desaparece, como se fosse, ele gradualmente vai desaparecendo uma porta ali, enfim. E aí, o androide, ele aparece como um foguete, enfim. E aí ele tem aparece brevemente ali e some. Futuro de Tóquio. Cuidado! E aí a Tomoko disputa aqui, é a DCAP, eles querem te pedir de ir lá no centro de pesquisas, enfim. Aí o Takeda diz, não precisava tanto. Ele já tá desanimado, ele já disse, eu não sou digno eu não mereço fazer parte da equipe. Aí a Tomoko dá um tapa na cara dele e diz, sim, mas eu ainda acredito em ti, não sei o que, como tu é frouxo, fraco. Enfim, e aí tá, ela consegue convencer o Takeda. E aí o Takeda vai lá
no Zack, a Tomoko prepara ali a transformação e ele se transforma em Júpiter. Antes dele, quando ele tá já transformado de Júpiter, ele tá, digamos, tem um local lá, mas ele tá indo a caminho, aparece o Barão Kageyama. E aí fica aquela questão, o Barão Kageyama diz, por que tu vai lutar? Como quem diz assim, entre aspas, tu é um dos nossos. E lembra que naquela visão ele diz pro Takeda, tu é um guerreiro a serviço dos siliconioides, enfim, dos computadores. Onde pretende ir? Eu não compreendo. Por que lutar contra mim? Juntemos nossas forças mais uma vez, Z226. Acontece que eu quero lutar pela causa na qual acredito. E eu vou detê-los. E aí, automaticamente, tu ativa aquela perturbação no Júpiter ali, mas o Takeda vai lutar. E os seus companheiros, eles estão sofrendo lá, estão levando, se é que dá pra usar esse termo, uma surra do androide da Madame Dame, que ele consegue derrubá-los ali, os três, enfim. E aí no que ele consegue ali, esse androide ele tem uma arma ali, ele consegue derrubar o Cybercop tentam ali com ele, os companheiros de Júpiter, mas não conseguem. E aí no que ele derruba os três ali, ele vai entrar no laboratório. E lá no laboratório, a partir do momento que ele romper as barreiras do compartimento onde o vírus está, o vírus se espalha, enfim, por Tóquio. Esse é o risco. E aí chega o Júpiter, e aí o engraçado é que o Júpiter chega, ele tá, na cena que aparece ele chegando aos seus companheiros, ele tá correndo, podia ter vindo com a Blade Line. Mas a Blade Line tem todo quando dão a Blade Line pro Júpiter, sempre aparece ela vindo, sendo trazida com aquele caminhão da polícia. Mas ele vem correndo, cadê o... Vocês estão bem? Pessoal, me esperem aqui. O Android, o Exatos, é o nome dele mais ou menos isso. Ele já entrou no compartimento, enfim. E aí o Júpiter pergunta pro um dos pesquisadores lá, o que eu faço a tal coisa? Ele diz, não vai porque tu vai morrer, vai ser atingido pelo vírus, tu vai morrer logo. Ele diz, mas eu tenho que tentar, enfim. E aí o pesquisador diz pra ele, quando tu chegar em tal local, tu abre uma válvula lá e vai sair um gás que tem uma temperatura tal e ele vai matar o vírus. E aí o Júpiter chega lá, ele enfrenta o androide da Madame Dame, vai lutando e tem uma hora que ele consegue abrir a válvula. E aí o androide da Madame Dame ele começa a quebrar com a sua arma os compartimentos, as paredes ali, é como se fosse quebrei o primeiro andar, quebrei o segundo, quebrei o terceiro. Conforme eu vou quebrando os andares ali, eliminando as barreiras, o vírus vai subindo. E isso é notado lá no Zack, quando o Yazawa conecta, de uma certa forma, ali, o computador dele com o computador do centro de pesquisa. Então está elevado o nível de contaminação pelo vírus. E o plano da DCEP é espalhá-lo por Tóquio, matar toda a cidade para se tomar em Tóquio. E aí quando o Takeda, o Júpiter solta o compartimento ali, ele consegue, de uma certa forma, lembra que o pesquisador falou, ele vai matar o vírus. Mas aí o androide da Madame Dame, ele destrói ali a válvula, enfim, e começa a destruir os andares para o vírus se expandir mais ainda. E aí, ele já atingiu o Júpiter 2 vezes, e o Júpiter está caído, com, digamos, como se tivesse eu vou usar o termo muito entre aspas, um poste em cima dele, mais ou menos, daquelas coisas que caíram, que quebraram ali do centro de pesquisa. E ele está ali. E o Android continua a expandir ali, tirar as barreiras para o vírus se expandir. Então está elevado o grau de contaminação. E aí tem uma hora que o Takeda, no caso,
o Júpiter, ele tá caído ali e o Android tá tendo sucesso na sua empreitada. Mas aí o Júpiter, quando ele está em perigo, ele se revolta e ele manifesta a sua cyberforça. E no que ele manifestou a cyberforça, quando ele manifestou, só nele manifestar a cyberforça matou o vírus. E aí, pá, daí lá no Zack é visto, o vírus está morrendo, enfim. E aí não demonstra como ali, mas enfim, há o Android e o Júpiter, eles são, digamos, é como se eles estivessem brigando ali e depois eles saem pra rua ali. Mas saem assim, saltando por dentro do prédio, assim. E aí tá. O vírus morreu. E aí o Júpiter manifestou a cyberforça. E aí ele dá o golpe lá, se não me engano é o captador de energia. E aí, quando ele acaba o Android, fica aquele negócio como se fosse um jogo de videogame. O Android também larga o seu poder com a sua arma, mas é o poder de Júpiter. E no final das contas, o poder de Júpiter aí aparece bem certinho as setinhas, ele vence. E aí destrói o Android. Enfim, mais uma vitória de Cybercop. E aí tem uma hora que o Júpiter fala assim, tá falando com o Capitão Oda, e o Capitão Oda questiona ele, como é que tu conseguiu escapar daquele vírus letal, tal coisa. Daí ele diz assim, ele não dá bem uma explicação, mas ele diz assim, o vírus, esse mesmo vírus que nós acabamos agora, ele vai ser, eu vou usar o termo na minha linguagem, não foi isso que ele, mas como quem diz assim, vai ser programado de novo. E ele, não. Por que será que você não foi afetado pelo vírus, cuja vacina ainda não existe? O vírus tipo P4-B2 será criado novamente. Como sabe disso? Eu sou um homem que veio do futuro. Shinya Takeda. Eu adoro este nome. Mas meu verdadeiro nome é Z226. Mas como é que o Oda pergunta, como é que tu sabe disso? É que eu sou, aí o Takeda responde, eu sou um combatente do futuro. Então, digamos assim, ele tem esse conhecimento do que vai acontecer, mais ou menos isso. E aí tá, depois chegam os demais companheiros de Takeda, o Ryoichi, o Osamu e o Akira, e a Tomoko depois, mas esses três aí daí dizem assim, olha, eles brincam ali e eles dizem assim, Takeda, nós ainda podemos continuar. Eu tenha sido um integrante da Destrap. Meu destino, capitão. Capitão! A equipe decidirá o seu destino. Trabalhando juntos. E aí aquela desconfiança que se tinha dele, porque o Takeda diz assim, ele fala pro Capitão Oda, mas eu não sou da equipe, eu fui resgatado pela Interpol, e aí me botaram o nome de Shinya Takeda, mas meu nome verdadeiro é Z226. Enfim, mas o Oda diz assim, não, mas quem vai decidir o teu futuro, enfim, o que vai ser de ti, vai ser a equipe. E quando eles dizem assim, Takeda, nós podemos trabalhar juntos, significa que eles confiam no Takeda e a equipe continua. E assim, nós vamos acompanhando os próximos episódios do Cybercop.